Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Entendendo a Cena deste Mundo Hoje. E hoje vamos dar continuidade àquele assunto tão importante e interessante que é sobre o papel da mídia, da propaganda na nossa vida. E como ela vem influenciando, E como ela vem tentando influenciar a nossa vida e o nosso modo de pensar, E como que ela é também usada pela mídia, rádio, TV e outras mais. E como que a política usa ela e o comércio e a religião também, como que eles vêm usando ela, E também vamos ver as suas armas, O que que ela usa para influenciar as massas, tá ok? Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal Entendendo a Cena desse Mundo. Vamos então entender como a mídia ela vem mudando o cenário mundial no decorrer dos séculos. Esse é o papel do nosso canal, fazer entender, levantar questões sobre vários aspectos do mundo. E o primeiro deles aqui, sobre a propaganda, é mentiras e mais mentiras. E isso a gente tem visto e vem vendo mentiras e mais mentiras. A mídia, ela usa muito disso. A propaganda, ela usa muito disso. E estamos vendo um caso desse essa semana em nosso país, aqui no Brasil, envolvendo a presidência e uma certa emissora, Olha como que eles criam uma história, uma situação. Então, quando for assistir aí o seu telejornal, pode ser da TV número 1, ou número 2, ou 3, ou 4, aí que você gosta, mas assista prestando atenção em como eles colocam as coisas. Será que eles explicam as coisas ou só passa a informação? Porque muitas vezes eles pegam aquela informação e jogam para você. Você se pega ali, não entende muito bem, aceita aquela informação como sendo a verdade, Então nós temos que pensar o que eles estão querendo com isso, E outras coisas mais. Então, sem dúvida, o melhor truque da propaganda é o uso de mentiras descaradas, mas é descarada mesmo, é descabida. Quando você fica sabendo, o caso certo, verdadeiro, você fala, mas como que esse povo foi descarado, mentiroso, mentem descaradamente. E eles agem assim mesmo. É aquelas mentiras mais bravas que tem, deslavada que tem. Vamos citar, eu citei já o caso envolvendo a presidência, que é um caso atual. E fora esse caso, tem vários outros casos também que são mentirosos. No caso de ter incêndio em nosso país, Amazônia, envolvendo a Amazônia, envolvendo o derramamento de óleo, em praias nossas, envolvendo também outra mentira que eles não explicam certo, que é envolvendo a contaminação das nossas águas por agrotóxicos. Também é outra mentira. Gente, tem tanta mentira. Só que nós não prestamos atenção porque o nosso dia a dia ele é corrido. Mas a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Fala, mas como que a nossa água foi contaminada? Como? Eles eles jogam a informação, eles não explicam. 27 tipos de agrotóxicos contaminaram todas as águas do país. Mas como que foi para esses 27 tipos de agrotóxicos? Tem que ter explicação. Igual desse óleo, desse derramamento de óleo. Gente, tem que ter uma explicação. Porque o nosso país, ele tem exército, marinha, aeronáutica. Cadê todo esse povo? Eles estão fazendo o quê? Significa então que nós estamos aqui ao bel prazer do povo? Qualquer um que chega, entra e sai? Não tem aqui exército? Como que pôs fogo lá então? Lá na mata amazônica. Pantanal eles estão pondo fogo agora. Exército, cadê o exército brasileiro? Outros pontos também.
é, lá nas praias nordestinas. A Marinha, cadê a Marinha? Como que passa lá um barco petroleiro? Ninguém vê, radar nenhum vê, barco nenhum nosso está lá presente, vendo Marinha ali fazendo, sei lá como que fala, se é uma guarda, uma ronda. Não tem nenhum navio nosso, então a gente está assim aberto mesmo. Então tem que ter essas perguntas, nós temos que se fazer essas perguntas, ok? E muito mais outras também. Eu vou citar um caso do passado aqui, ó, que é de, ó, veja por exemplo as mentiras que Martinho Lutero escreveu em 1543. Então agora envolvendo um religioso, ó. Ele escreveu sobre os judeus na Europa. Ele disse assim, ó: eles envenenaram poços, cometeram assassinatos, raptaram crianças, são malévolos, hostis, vingativos, serpentes traiçoeiras, assassinos e filhos do diabo, que causam aflição e tramam o que é prejudicial. O que ele incentivou, né, foi o ódio aos judeus, mas isso era mentira, não era verdade. E olha, vindo de uma pessoa que tinha influência sobre a vida das pessoas, uma pessoa importante, Martinho Lutero, né? E ele disse isso sobre os judeus, incentivando eles, ao povo ali, a ficar contra os judeus. E olha o que ele disse ainda mais, ó. Ele disse assim, ó: incendiai as suas sinagogas ou escolas, também as suas casas devem ser demolidas e destruídas. Olha só, né? Então criou-se ali uma mentira sobre os judeus, e não é de hoje, né, gente? Então já vem de séculos atrás essa artimanha, que é usar de mentira descarada. Outro ponto que a propaganda usa é a generalização. Então, aqui diz assim, outra tática de propaganda muito eficaz é a generalização. Por meio dela, tenta-se ocultar fatos importantes sobre as verdadeiras questões em discussão. E ela é frequentemente usada para rebaixar grupos inteiros. Por exemplo, uma frase muito ouvida em alguns países europeus é: os imigrantes são ladrões. Se ouve-se muito falar isso. Mas será que isso é verdade? E se ouve mesmo, né? Nós somos brasileiros, então vamos falar sobre nós. A gente ouve muito falar sobre isso, né? O brasileiro, ele é muito mal visto em outros países, principalmente países do primeiro mundo, né? Ou dos primeiro mundo que fazem isso com os do terceiro mundo, né? Tem a gente como assim, pior espécie, né? Bandido, ralé. Então eles criam esses preconceitos através de mentira. É mentira. Porque em todo país tem gente boa e tem gente ruim. Europa também tem gente tranqueira. Ou não tem. Muitas máfias veio da onde? Italiana, chinesa, assim por diante, espanhola. Tem máfia em todo lugar. E geralmente vem desses países aí que se diz primeiro mundo. Então gente tranqueira tem em todo lugar. Então eles usam de generalização. Palavrinha difícil aqui, viu, gente? De generalizar tudo. Imigrante é tudo ladrão. Mas não é verdade, né? A gente sabe que não é verdade. Outro ponto aqui também, ó, termos pejorativos. Algumas pessoas insultam quem discorda delas. Se você não concorda, mas aquele ali, ó, alguma coisa, né? Então, se desconcordou, já é mal visto, o povo exclui, já faz aquela panelinha, né? Já exclui você, porque você não concordou com eles, tem que concordar. E aqui diz assim, ó, questionando o seu caráter ou suas motivações, em vez de se concentrar nos fatos. Tentam colocar um rótulo negativo na pessoa, no grupo ou na ideia que lhe é contrária. Um rótulo que seja fácil de lembrar. Sua intenção é que o rótulo pegue e que outros
E se outros passarem a rejeitar a pessoa ou a ideia com base nesse rótulo negativo, em vez de avaliar as evidências por si mesmos, a estratégia terá sido bem sucedida. Né? Então, colocar rótulos na pessoa. Algum exemplo, né, que a gente vê, não quero dizer que eles são, mas dizem, né? Cigano é tudo esperto, malandro. Um exemplo, viu, gente? É só exemplo. Baiano é preguiçoso e assim por diante, né? É só exemplo. Então são rótulos, são termos pejorativos que insultam as pessoas, né? Insultam e são criado isso, né? Outra coisa também, ó. Em anos recentes, um forte sentimento anti-seita se alastrou por muitos países da Europa e por outros lugares. Essa tendência causou alvoroço, fez com que muitos começassem a encarar os membros das seitas como inimigos e reforçou preconceitos existentes contra minorias religiosas. Muitas vezes também a palavra seita é usada como chavão. Seita virou um equivalente de herege, escreveu o professor alemão Martin Kriel, em 1993. E ele disse aqui assim também: e um herege na Alemanha hoje, como no passado, é condenado ao extermínio. Olha. E se não por fogo, então pela destruição de sua reputação, pelo isolamento e pela ruína econômica. Olha só como que é sério a coisa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado também. Vamos supor aqui, ó, porque nós temos que pôr no lugar dessas pessoas. Por quê, gente? Ó, Jesus Cristo e os seus apóstolos, eles foram tidos como seita, não é verdade? Lá naquela época não chamavam eles de seita, falavam que eles serviam a Satanás, não é verdade? E era verdade? Não era verdade e não é verdade. Entendeu o ponto? Então eles usam de termo pejorativo, generalização e de mentiras deslavadas e descaradas, uma atrás da outra. Por isso que nós temos que ter cuidado de quando surgir algum assunto contra alguma pessoa, algum grupo, a gente não compartilhar desse ódio, dessa, assim por dizer, raiva. Nós não podemos. Nós temos que ter cuidado, porque sempre tem algo ruim por trás, né? Influenciar as outras pessoas. Não é bom isso aí. Quem tenta influenciar a outra pessoa não é pessoa boa, certo? O próximo ponto aqui, ó, é manipulação das emoções. Quando se discorre sobre fatos ou se faz uma argumentação lógica, os sentimentos são irrelevantes, mas eles desempenham um papel fundamental na persuasão. Propagandistas experientes sabem manipular as emoções com maestria, apelando para o lado emocional. Por exemplo, o medo é uma emoção que pode atrapalhar o julgamento, e assim como a inveja, né? Então, são sentimentos que podem ser manipulados. E eles, ó, como disse aqui, usam isso com maestria. A astuta arte da propaganda pode paralisar a mente e impedir o raciocínio lógico. E eles usam muito isso. Tal coisa vai acabar, pode acabar e assim por diante. Então cria aquele medo, paralisa as pessoas e impede delas raciocinar. Mas será que é assim mesmo? E assim por diante. O ódio é uma emoção forte explorada pelos propagandistas e a linguagem tendenciosa é especialmente eficaz em estimulá-lo. Parece haver um número quase infinito de palavras maldosas que promovem a exploração e exploram o ódio contra certos grupos raciais, étnicos ou religiosos. Né? Então temos que ter cuidado
para não ser a arma da propaganda tendenciosa, né? Alguns propagandistas manipulam o orgulho e é fácil perceber como as seguintes frases apelam para o orgulho. Olha só. Toda pessoa inteligente sabe que... tal. Então, ela fala, não, mas toda pessoa inteligente sabe disso. Então, ele te põe contra a parede. Então, eu sou burro? Não, então eu sou inteligente. Entendeu? Ele te envolve nessa conversa aí, ó. Outra coisa também. Uma pessoa educada como você, sem dúvida, percebe que tal coisa. Então, ele te envolve nisso aí, ó. Outro apelo ao orgulho, que consiste em usar a tática inversa, isto é, manipular nosso medo de parecermos estúpidos. Então, como nós não queremos parecer estúpido, então vamos concordar logo. Não, vamos concordar, porque se eu discordar, eu vou ter que explicar o porquê que eu não estou concordando. E às vezes eu sei que eu não tenho que concordar, mas eu não sei explicar. Aí eu vou parecer estúpido. Então a pessoa já vai e concorda de uma vez. Então é tática isso aí, viu, gente? E aqui diz assim que os profissionais da persuasão sabem muito bem disso. Então eles sabem usar muito bem essas técnicas aí. E vamos aqui para o ponto final, que são lemas e símbolos. E isso é usado muito pelos políticos, principalmente em época de eleição, né? Principalmente eleição presidencial. E tivemos um caso desse aqui no Brasil. Eu falo aqui do nosso país. Mas tivemos também esses casos nos Estados Unidos e em vários outros lugares. Porque eles usam a mesma cartilha, gente. É a mesma técnica. E ano atrás ano eles usam a mesma técnica. E as pessoas caem. Por quê? Porque elas não pensam. Elas não raciocinam. Entendeu? Então vamos aqui, ó. Lemas são declarações vagas, em geral usadas para expressar pontos de vista ou objetivos. Visto que são vagos, é fácil concordar com eles. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, em épocas de crise ou conflito nacional, os demagogos usam lemas como meu país, certo ou errado? Pátria, religião e família, né? Então envolve ali, ó, o sentimento de patriotismo. Patriotismo, tá difícil essa palavra aqui, ó. Pátria, né? Patriotismo, acertei agora, né? Família, religião, então eles envolvem, porque são três coisas que as pessoas geralmente sentem orgulho, sentem-se envolvidos. Liberdade ou morte, usado, né, muitos séculos atrás, mas deu certo. E se usar hoje também dá certo. Outra aqui também, ó. Mas será que as pessoas em geral analisam cuidadosamente as verdadeiras questões envolvidas na crise ou no conflito? Então, ó, mas será que as pessoas em geral analisam cuidadosamente as verdadeiras questões envolvidas na crise ou no conflito? Ou simplesmente aceitam o que lhes dizem? Escrevendo sobre a Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill disse: precisa-se apenas de um sinal para transformar essas multidões em camponeses e trabalhadores pacíficos nas poderosas hostes que despedaçarão uns aos outros. Apenas um incentivo vai transformar pessoas mansas em feras selvagens. Então ele observou também que a maioria das pessoas aceitam sem pensar as ordens que recebem. Tá vendo, gente, o ponto? Toda hora eles usam isso porque eles sabem que as pessoas não querem pensar. Elas aceitam e agem, pronto, obedecem, pronto. Então, os propagandistas também recorrem a muitos símbolos e sinais para transmitir sua mensagem. Uma salva de 21 tiros, uma continência militar, uma bandeira. Também pode explorar o amor ao país e o amor dos pais também. Assim, simbolismo como a pátria-mãe ou a mãe-igreja são instrumentos valiosos
nas mãos de propagandistas espertos, de modo que a astuta arte da propaganda pode paralisar a mente, impedir o raciocínio lógico e o discernimento, e condicionar as pessoas a seguir a multidão. Então, a astuta arte da propaganda pode paralisar a mente. Entendeu, gente? A astuta arte da propaganda pode paralisar a mente, impedir o raciocínio lógico e o discernimento e condicionar. Você fica condicionado a seguir a multidão, a seguir a boiada. Então, a gente precisa quebrar esse elo de não seguir mais todo mundo. Você tem que ter a sua opinião própria, parar, pensar, meditar. Mesmo que outras pessoas falem, mas esse é o diferentão. Seja o diferentão. Por quê? Você vai ser você. Você não vai estar sendo manipulado por ninguém, né? Você vai estar sendo você. Tá ok, gente? Esse era o vídeo de hoje. Esse vídeo ficou longo, mais do que todos os outros. Deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva. Olha, essas 3 coisas é muito importante pra gente. E compartilhe também. E obrigado pelos 12 inscritos em nosso canal. Esse nosso canal é novo, mas muito obrigado mesmo pelos 12 inscritos, tá? E espero que tenha mais inscritos, porque com o tempo vai ter mais e mais vídeos interessantes e vídeos esclarecedores para abrir a nossa mente. Tá ok, gente? Nós temos que prestar atenção nas coisas em volta. Nós não podemos ter tapadeiras assim, olhar só para frente. Não, a gente tem que ter, a nossa mente tem que estar esperta. Nós temos que ter a mente esperta. Observar o que está acontecendo e o que eles querem com essas coisas. Tá ok? Muito obrigado, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.